Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma mesa dessa dobradinha Ser Urbano e Labá, aí botando essa galera incrível para falar com a gente. A gente agradece à Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da PUC-Rio, ao DAO PUC-Rio, ao NIEM, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, ao Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB-RJ, ao CAU-RJ, ao Sindicato de Arquitetos do Rio de Janeiro, ao Centro Carioca de Design, aos comitês Rio 2020, Capital Mundial da Arquitetura, e o IA 2021, Congresso Internacional de Arquitetos, e ao Ser Urbano pela parceria nessa transmissão, organização e divulgação dessa conversa. Aqui na nossa mesa temos a Gabriele Rocha, que é ex-aluna do DAO PUC-Rio, tendo integrado ao convite do Ser Urbano 2015, mestre em urbanismo pelo ProURB, UFRJ, e pesquisadora voluntária pelo Laboratório de Intervenções Temporárias e Urbanismo Tático, na mesma universidade. Ela escreveu e dirigiu o média-metragem de não-ficção Coautoria Urbana, além de ter recebido prêmios por sua pesquisa sobre intervenção urbana em bairros populares. Aqui com a gente também temos o Aloysio Marino, é mestre e doutorando em Planejamento e Gestão de Território pela UFABC, na Grande São Paulo, é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela USP, e pesquisador no Laboratório de Espaço Público e Direito à Cidade, o Lab Cidade da FAUSP. Dentre seus trabalhos, figura o recém-publicado Cartografias da Pandemia, uma revista 451, na revista, né, 451. Temos também o Felipe Gonzalez, que é ex-aluno do DAO PUC-Rio e mestre pela TU Delft, na Holanda, com a dissertação Bordas Permeáveis sobre conflitos multidimensionais entre comunidades polarizadas no Rio de Janeiro, em tradução livre, premiada em primeiro lugar pelo Arquiprix Netherlands e nomeada ao Young Talent Architecture Award. Seu trabalho busca modelos alternativos de desenvolvimento para contextos vulneráveis através da coprodução do ambiente construído. E como mediador, a gente tem o Pedro da Luz, arquiteto e urbanista, mestre e doutor em urbanismo pela UFRJ e professor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Foi presidente do IAB-RJ entre 2014 e 2019 e integra o comitê organizador do IA 2021, Congresso Internacional dos Arquitetos, a ocorrer na cidade do Rio de Janeiro no próximo ano. Bom, obrigado aí a todos e todas. É um prazer estar aqui em mais uma live desse Arquitetura Humanitária, Cartografia e Coautoria, né? Eu acho que hoje a gente vai ter uma noite bastante produtiva e eu estava me programando para fazer as apresentações, mas eu acho que as apresentações já foram feitas. Elas também dispensam, né? E são pessoas muito interessantes que estão trazendo suas experiências, e não só suas experiências, mas seus estudos e suas pesquisas aqui, relativas a essa questão. Essa é uma questão que tem mobilizado bastante, tanto a universidade a qual eu pertenço, que é a Universidade Federal Fluminense, quanto a PUC, quanto uma série de outras dentro desse ciclo, né, da arquitetura humanitária. Nós temos desenvolvido workshops e uma série de experiências que são bastante interessantes e que a ideia nossa é que exatamente vá convergindo, né, para esse evento que a gente tem a responsabilidade de produzir, que é o IA 2021 Rio. E que a gente ainda não sabe, ele provavelmente será um híbrido, né, entre o presencial e o remoto, dado as condições nossas de pandemia. E aí, eu acho que é super importante a gente ouvir essas experiências e deixar um tempo para o debate, né? Quer dizer, para um certo retorno das perguntas que virão. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Gabriele, né, Rocha. Ela gostaria também de destacar na sua experiência que ela é participante de uma experiência dentro do IAB, que eu acho que é super vitoriosa, que é o IAB Compartilha, um dos cursos mais procurados foi o dela. E bem-vindo, Gabriela, e a palavra é toda sua. Muito obrigado. Quero agradecer, estou muito feliz de estar aqui, não só feliz de estar apresentando a minha pesquisa e conversando sobre esse tema, que foi tema do curso do IAB, mas também porque em 2015 eu estava organizando o Ser Urbano, depois de 3 anos sem acontecer Ser Urbano, a gente retomou,
E, enfim, a PUC é minha casa e é super lindo eu ver como evoluiu o ser urbano e estar aqui hoje. Realmente estou muito, muito feliz. Então, vamos começar a falar sobre coautoria urbana. Primeira coisa, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que é tudo isso. Como que a gente pode entender a construção da cidade a partir da sua apropriação? Como que a gente se enxerga na cidade? E aí vem a pergunta que eu sempre faço. Você se enxerga como autor da cidade? Porque talvez a gente aqui que faz arquitetura, faz urbanismo e tal, talvez a gente se enxergue. Mas será que o seu pai, sua mãe, sua tia, seu tio, seu primo, sua prima, será que eles se enxergam como autores? Esse acho que é o ponto de partida. E por quê? Para a gente poder pensar de forma próxima da realidade, da gente se aproximar da cidade, se aproximar das pessoas, porque a gente tem um problema que é pertinente aí, acontece o tempo inteiro na arquitetura, que é de achar que tem certo poder, né? Tipo, a gente sabe, é técnico, então a gente sabe o que é melhor para esse lugar. Sendo que a gente acaba não se aproximando, então a gente tem que quebrar com isso. Um exemplo que eu sempre trago nas aulas, até no IAB eu trouxe esse exemplo também, que no meu TCC eu fiz uma intervenção temporária em Rio das Pedras, que é o lugar que eu moro. E quando eu fiz essa intervenção, tinham 2 praças. Uma praça que não tinha brinquedo, e a outra tinha brinquedos, e tinha uma quadra esportiva. E quando eu fiz essa intervenção, eu tinha certeza que as crianças preferiam a praça que tinha brinquedo. E eu falei, qual praça vocês preferem? Eles, não, essa daqui que não tem brinquedo. Mas por quê? Não, lá os meninos não deixam a gente jogar bola e tal, então a de lá tem brinquedo demais, eu não gosto. Aí eu rachei a minha cara, porque eu tinha certeza que eu sabia o que eles queriam, e não era nada daquilo. Tem até um vídeo disso no YouTube, vocês podem pesquisar, Intervenção Temporária Rio das Pedras. Enfim, mas dessa forma a gente acaba renovando a forma que a gente olha a cidade. E além disso, a gente começa a se conhecer, porque quando a gente vai conhecendo a cidade, a gente também vai se conhecendo, e a gente vai entendendo que tanto o outro pertence quanto eu pertenço. E a forma que eu enxergo a cidade vai entrar no meu trabalho. E eu sempre tento dividir, de certa forma, assim, meio genericamente, a cidade entre essa massa estática e os seres humanos que fluem por ela e que vão construindo esses momentos, todas essas situações. E, geralmente, essa massa fluida acaba sendo meio esquecida por um urbanismo que vem do capital. Então, a gente vai começar a entender agora mais ainda o que é essa coautoria a partir de alguns conflitos geradores. Eu penso em 2 conflitos. Um, eu só vou mencionar aqui, porque senão a gente vai ficar para sempre, e o outro eu vou falar um pouquinho mais. O primeiro conflito é o corpo e a cidade-imagem. O corpo, que eu só vou pincelar mesmo, que é esse ponto de conexão entre a nossa alma, né, e o mundo externo, entre desejo e ação, e ele está querendo, de alguma forma, existir e acontecer na cidade, fazer coisas na cidade. Mas, se uma cidade-imagem é colocada, a gente não tem essa liberdade de fazer esse tipo de coisa, porque a imagem, ela é parada. A imagem está ali, você não consegue modificar. E essa cidade-imagem acaba se tornando uma mercadoria que promove o espetáculo, né? Pegando Guy Debord, etc. Então, a gente tem, por exemplo, a situação da Praça Mauá, que foi uma imagem extremamente vendida na época das Olimpíadas, e aqui do lado Vila Autódromo destruída, enquanto a gente tem os edifícios ali novos sendo construídos. Não é permitido nenhum tipo de modificação dessa imagem, tem que estar lindo, ele perfeito para determinadas pessoas. Então, entrando no conflito principal, entre aspas, é esse do urbanismo de topo e o de base. O que é esse urbanismo de topo? É um urbanismo que vai vir de quem tem algum tipo de poder, seja ele econômico, técnico, financeiro, político, o que quer que seja. Vai conseguir atuar, mas provavelmente vai atender a determinados grupos somente, não vai atender todo mundo. E esse urbanismo, ele vem de forma agressiva mesmo, pode vir, né? De forma muito agressiva, tipo desmonte, tirar Morro do Castelo, Morro de Santo Antônio, etc. Remoção de favela, que é uma coisa que acontece desde sempre, continua acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo, infelizmente. É uma coisa que está aí e que vem de cima para baixo. No caso aqui do Morro do Castelo, ali em volta a gente teve a Feira Mundial, que foi um ensaio de um espaço da cidade que era totalmente elitizado, e aqui a Lagoa, que tinha várias favelas que foram removidas, dentre outras. E o crioulo fala,
prédios vão se erguer e o glamour vai colher corpos na multidão. E é exatamente isso. A gente tem aqui a imagem perfeita para isso, que a Ilha Pura, que foi um bairro de luxo ali da Barra, que era a Vila dos Atletas, e a Vila Autódromo fica ali perto, e a Dona Penha totalmente machucada, com remoções super truculentas, que a galera só conseguiu ficar lá, a gente sabe que só conseguiu ficar porque resistiu, porque tinha movimento, tinha ocupação cultural, senão eles nem teriam conseguido. Mas não interessa isso para o urbanismo de topo. Já o de base, ele vai vir a partir de camadas que não tem tanto poder assim, mas que sabe de necessidades reais daquele espaço, que vai ter uma vivência muito mais franca com o espaço da cidade. Então, essas necessidades, elas podem ou receber uma ação de quem detém o poder, e aí serem atendidas, ou próprias mãos. As pessoas vão e se viram. Tipo aqui essa imagem de Rio das Pedras. É a ponte, o pessoal precisou fazer uma ponte. E é isso, se virou e fez a ponte, porque infelizmente o topo não veio agir para ajudar. E esse urbanismo de base, eu entendo ele com quatro vertentes. Ele é a participação, porque se a gente tem a participação, a coisa é muito mais efetiva, as pessoas vão colocando ali as necessidades delas. É o desvio, a gente tem uma sociedade muito flexível, né? A gente está aqui agora fazendo o Ser Urbano Online. Então, quando a gente consegue desviar o uso, pelo menos em alguns momentos, do espaço da cidade também, isso é uma base. Aqui tem o Parking Day, que acontece todo ano, que ocupa vagas de carro com outros usos. Então, a gente está fazendo esse desvio temporário do uso daquele espaço. É resistência, como, por exemplo, a manifestação. Quando está todo mundo junto na praça, fazendo uma manifestação com um objetivo em comum, por exemplo, lutando pelo direito à cidade. É resistência. E ele pode ser tático, porque o urbanismo tático é meio que um laboratório de ideias na cidade. Você pensa num projeto e quando, ao invés de você chegar e fazer o projeto, implementar e construir, não, você faz uns testes antes similares ao que você quer que aconteça naquele projeto e no final das contas você vai ver como que as pessoas vão lidar com aquilo. Dependendo dos resultados, faz o projeto. Então, aqui, essa imagem também é da intervenção que eu fiz em Rio das Pedras no meu TCC, que eu queria conectar essa praça com um platô, e eu botei umas cordas e tal para ver como as crianças iam reagir a isso. Daí que esse conflito, ele existe, né, como mostrei a Vila Autódromo algumas vezes, aqui tem uma escultura do Museu das Emoções, mas ele também pode somar. Aqui, no caso de Nova York, eles fecharam as ruas como experimento, ali ver se dava certo, fechar para carros e abrir para pedestres, e deu certo. E depois implementaram o definitivo. Então, é uma coisa que pode funcionar, ou a conexão entre eles pode funcionar, mas o topo tem que querer também, né? No Labit, eu trago 2 exemplos assim, sobre tudo isso. A gente lá mapeia as intervenções temporárias que acontecem aqui no Rio de Janeiro, e tem umas categorias, né? Tanto apropriação espontânea, arte pública, as festas, ações táticas, tudo isso. E a gente não só mapeia, como tem a produção teórica também e faz intervenções. Aquela do Parking Day, por exemplo, foi com o pessoal do Labit. Então, acho que é um lugar legal também para a gente ver coisas que estão acontecendo, feitas a partir das próprias pessoas na nossa cidade. Em 2017, eu também fiz um trabalho que foi muito importante, eu com uma equipe, a equipe dos sonhos, que foi essa galera que está aqui embaixo, está o nome, que a gente fez uma análise sobre Rio das Pedras, espaço vivo, ou seja, eles estavam construindo aquele espaço público a partir da apropriação deles. Então, a gente fez uma série de análises, analisou espacialmente, depois as apropriações em si e tal. E isso rendeu um trabalho muito legal, que até recebeu o prêmio de produção teórica do IAB de 2017. Então, foi muito legal fazer isso para poder somar esse caldeirão da minha cabeça quando eu estava tentando entender o que era coautoria urbana. Então, assim, já dá para começar a desenhar. E aí, agora, para a gente sublinhar, para coroar o conceito, o objetivo. A autoria da cidade ela é compartilhada por todo mundo, tendo poder ou não. Porque quem tem o poder sabe que quem tem qualquer tipo de poder sabe que é autor da cidade. A gente sabe minimamente a técnica, a gente sabe que é autor da cidade. Mas as outras pessoas não sabem. Então, a ideia é levar isso para frente, pensar e disseminar. E se a gente tem uma mesma cidade colocada espacialmente falando, fisicamente falando, cada um vai lidar de uma forma diferente com o que ela oferta. E o Lefebvre fala, a cidade como projeção da sociedade sobre um local. Ou seja, a sociedade é coautora.
essa imagem é aqui em Rio das Pedras também. As casas num trecho de Rio das Pedras afundam, então as pessoas constroem mais alto para demorar a afundar e para não inundar quando fica cheio, quando chove. Só que a moça está sentada, ela está simplesmente conversando com a vizinha, usando de outra forma, ou seja, ela está criando um novo espaço ali a partir da apropriação dela. E assim, essas formas que a gente se comporta, elas mudam o lugar, elas constroem o lugar. E esse coautor, ele pode fazer isso com o próprio corpo, como ela fez ali, com instrumentos temporários, em escalas diversas, semifixos, etc. Essa foto aqui é do Festival Passeio a Público, que acontece todo ano. E, por exemplo, não é quem organiza o festival só que está ocupando, que está subvertendo, etc. As pessoas estão organizando, estão chamando outras pessoas para organizar, estão ocupando com objetos e estão trazendo outras pessoas. Então, a ocupação, por exemplo, aqui não é só o corpo, né? É muito, muito mais do que isso. Quando a gente entende esse conceito de coautoria, a gente começa a entender que ela acontece de forma diferente em cada pessoa. Então, nós temos algumas camadas que se sobrepõem, que eu não vou me aprofundar aqui, porque senão renderia 300 mil horas, mas a Jacobs fala que a gente precisa ter as diferenças para a gente poder se orientar na cidade, senão a gente vai se perder. E é meio que isso. Eu pensei em 3 camadas, existem diversas, e eu vou falar brevemente sobre elas 3. Eu não gosto do nome Cidadãos Formais, eu pretendo mudar isso, eu ainda não consegui pensar num nome melhor, mas enquanto tem esse é o que eu vou falar, mas não gosto muito. Lembrando que as pessoas que estão nessas camadas, elas podem estar em várias camadas, não se limitam a uma. E os cidadãos formais, eles têm meio que uma liberdade de usar a cidade, eles vão trabalhar, se deslocam para o trabalho, podem usar para lazer, podem aproveitar os serviços da rua, eles estão ali e eles provavelmente não vão ser podados por algum tipo de ação deles na rua. Então, uma pessoa em lazer, às vezes o turista é mais aceito fazer determinadas coisas do que outras, a pessoa que está trabalhando e tal. Os marginalizados, eles precisam do espaço público para viver. Então, a gente tem pessoas em situação de rua, que o espaço público é casa, o camelô, o espaço da rua é espaço de trabalho, e a gente tem os ativistas urbanos, que eles podem reativar um espaço, podem subverter o uso, podem indicar que um espaço existe, pode ser com o próprio corpo, tipo os beachcombers se apresentando aqui, ou produtor cultural, tipo o pessoal do passeio público. E aí, quando eu vi essas camadas, eu pensei, tá, mas não é só isso, eu tenho que entender, pelo menos dentro de um recorte, que no caso foi o recorte da zona portuária, um ator de cada camada e entender qual é a relação desse ator com esse espaço público. E para ver essa coautoria na prática, na realidade da cidade. Então, a Praça Mauá, que sofreu muitas intervenções, teve aterro, aí Perimetral constrói, demole Perimetral, aí tem Jogos Olímpicos, aí tem camelô sendo agredido, aí depois Marinha fechando um trecho porque passou os jogos e, enfim. Depois começaram a ter essas apropriações a partir de feiras, os shows, os vendedores, os artistas, o pessoal pescando e tal. E aí eu achei 3 pessoas na região que tem essas relações diferentes. A Jéssica, que trabalha lá na Sacadura Cabral, o camelô Ademar e o Davi, que organiza uma festa. E essa era a pergunta que eu fazia para eles. Você se considera tão autor da cidade quanto quem fez o projeto da Zona Portuária? E as respostas foram engraçadas, assim, né? Curiosas, porque a Jéssica falou, não diria bem autora, mas eu participo das coisas. O seu Ademar falou, não, mas por que não? Não, tem que ser alguém, assim, político, alguém, assim, importante. E o Davi falou que acha que é mais autor do que o próprio pessoal que fez o projeto, porque ele faz um evento ali que articula os moradores. Então, eu fiz imersões nos cotidianos deles, eu fiquei o dia inteiro com eles, fazendo as coisas que eles faziam, filmando, entrevistando, conversando. Se andava para um lado, eu andava junto, carregando barraca no dia da festa do Davi, ou ajudando o Ademar a guardar as coisas, porque eu quis tentar, pelo menos um pouquinho, ficar perto do que é a realidade deles. E quando eu fiz a análise sobre isso, deles, eu dividi sempre em 3 partes. O espaço físico, como é esse espaço físico que eles ocupam. Depois,
como é o espaço com eles ocupando, qual é a relação deles com aquele espaço, e depois eu escrevi crônicas sobre os dias deles, sendo que essas crônicas foram todas baseadas no que eu ouvi, eles falando comigo, no que eu vi, em outras cenas que eu vi sem estar com eles, etc. Não vou me aprofundar aqui também, vou mostrar brevemente. A Rua Sacadura Cabral é onde a Jéssica trabalha, é a funcionária, que se conecta ali com a Praça Mauá, entre Praça Mauá e Praça da Harmonia, mais ou menos. E ela chegou com essa leva nova de funcionários em 2016, então ela viu a praça pronta, viu outra realidade naquele espaço. Viu o Museu da Manhã recém-inaugurado, festa, VLT, então ela teve uma visão de que ali era um lugar incrível agora, a partir de 2016. E a especialização dela ali se dá especialmente com cor, porque o que ela mais faz é se deslocar. E que aí eu fui mapeando tudo isso, como era esse deslocamento. Eu tenho uns frames aqui dos vídeos que eu fiz com ela nesse dia, vários momentos, de um momento que ela passa por onde o Ademar fica, o camelô, e depois eu entendi as relações criadas com o entorno. Por exemplo, na hora do almoço, ela vai no pet shop para resolver coisa para o cachorro dela. Aí vai no cabeleireiro, vai no restaurante e tal. Então, ela cria essas relações, algumas efêmeras, outras nem tanto. Já o seu Ademar, ele fica na Travessa do Liceu, que é entre o Edifício à Noite e o Morro da Conceição. E ele chegou lá no final da década de 70. Então, estava assim, bombando. Até achei esse trecho de uma reportagem falando que na época a Lapa morreu. Agora o que tem é Praça Mauá. E tinha o terminal rodoviário, então era um lugar ótimo para ele ficar. Só que em 2015, ele foi removido. Ele trabalhava em um box, que está aqui, junto com vários outros camelôs, tem a foto aqui também, e foi removido por causa das Olimpíadas. Rolou uma promessa, já vai acontecer, vocês vão ter não sei o que, não sei aonde, não aconteceu nada. Foi a forma truculenta também. E depois ele começou a voltar para lá, porque ele já tinha, ele estava há 40 anos trabalhando ali, gente. Todo mundo conhecia ele, todo mundo conhece ele. Então ele continuou, ele ia com o tabuleiro dele, ocupar aquele espaço e depois evoluiu para as bancadas. E como eu escrevo aqui, a figura dele era o cartão de visitas ali daquele espaço e era a resistência dele ali. Mas vocês vejam como mudou o tempo que ele fica lá. Ele ficava muito mais quando tinha o box. Agora reduziu, até porque tem menos pessoas do que tinha antes. Tinha um terminal rodoviário, né? E o dia dele, que ele sai da central, passa no Largo da Prainha para buscar as coisas que ele guarda lá e depois vai para a Travessa do Liceu vender. E aí, ao longo do dia, ele fala com muita gente. Todo mundo conhece ele. Ele para conversar, ele espera algum cliente, ele conserta um relógio ali na bancadinha, que é um caixote de feira, porque antes ele tinha o espaço para fazer isso. Atende alguém, conversa com o vizinho, depois ele guarda as coisas, vai para o Largo da Prainha para guardar tudo e vai embora. E ele tem também essas relações, né, não só com os camelôs que estão do lado, mas com o Largo da Prainha, que é onde ele guarda, o restaurante que dá comida, o banheiro da lanchonete que ele usa, e a galera que está lá, os vizinhos, que ele já morou no Morro da Conceição, e o Davi, que faz a festa no Largo da Prainha. O Largo da Prainha é essa praça que tem ali perto, que a Sacadura toca, né, o Largo, tem esses sobrados. Ele faz a festa Cara Jazz. Acho que ele não está mais na produção, mas na época ele estava, junto com outras pessoas. E ele chegou, ele mora lá na região. E ele chegou em 2011. E só em 2015 que ele se sentiu apto a fazer algo naquele espaço, se sentiu pertencente àquele lugar. E foi a época que estava aqui, Ruínas da Vila Autódromo, essa inclusive foi uma visita que a gente fez com o Ser Urbano na época. O VLT ainda estava em obras, as festas de rua estavam bombando, e foi quando ele começou a fazer o Acara Jazz, que é essa festa que acontece no miolo. A gente tem a ocupação das pessoas, né, o miolo da praça. Em volta tem as barracas de comida e bebida, sendo que 3/4 mais ou menos dos expositores são de pessoas da região, porque a ideia era movimentar a economia local. E ainda tem uma outra camada por fora, que é a dos camelôs, que cola ali e também aproveita a festa. E a festa movimentou muito a região, tanto que vários desses sobrados eram armazéns, como é o nome? Era tipo armazéns mesmo de bebida, depósitos de bebida. E se tornaram bares depois, abriram, porque começou a ter muita festa lá.
Sendo que é uma rotina bem pesada da festa, porque tem que chegar de manhã para arrumar as coisas, ficar o dia inteiro, a festa começa tipo 6h30 e só 3, 4 da manhã que acaba. Então, assim, pesadíssimo. Foi um campo bem pesado que eu fiz para filmar tudo, né? Eu fui nessa festa, primeiro ele conversa com o pessoal dias antes, ele faz uma reunião, vai falando, ó, vai ser dia tal a festa, vai ser dia tal, e combina. E aí tem ao longo do dia a preparação, aí ele faz um mapinha dizendo onde vai ficar cada um, às vezes tem treta, não sei quem briga que a barraca aqui não devia ficar aqui, e aí destrói a barraca, arruma a barraca, carrega coisa, o ambulante chega, aí vem a festa, que bomba muito, aqui essa foto de cima é tipo o ápice, assim, a festa lotada, e depois desmontagem. E ele também tem esse ponto de apoio que é a casa dele, os expositores, que são, né, de diversos lugares da região, e o público, que vem de lugares diversos da cidade. Por isso que eu coloquei as bolinhas espalhadas. A galera vem às vezes a pessoa vai de longe só para ir para a festa. Eu mesmo já fiz isso, já fui de Rio das Pedras direto para lá só para ir para a festa. E aí, começando a concluir essa ideia geral da coautoria, o Sertor fala sobre os relatos de lugares serem bricolagens. E eu peguei esses relatos dessas pessoas para, de certa forma, mapear e montar de forma qualitativa esse recorte de estudo. Porque se eu faço um estudo mais de cima para baixo, o resultado não ia ser tão próximo do que realmente acontece ali. Eu fui sobrepondo as relações. Por exemplo, descobri que o Davi conhecia o Ademar, porque o Davi mora perto, e o Ademar não sei o quê, e a Jéssica passa pelo Ademar, e a Jéssica frequenta a festa do Davi. Então, todo mundo vai se conectando, e um existe por causa do outro também. Porque a Jéssica vai passar por ali, porque o Ademar vai estar lá. Porque é seguro ter um ambulante ali e outros ambulantes. Ao mesmo tempo que o Ademar está ali, porque a Jéssica passa. E o Davi faz a festa, então todo mundo vai se conectando. Então, a Jéssica, por exemplo, ela tem uma experiência mais pontual com o espaço público, enquanto o Ademar, ele tem experiências mais espaçadas, fica bastante tempo nesse gráfico aqui, nesse diagrama do meio. Já o Davi tem experiências extremas com o espaço público, porque o evento é uma experiência extrema. E, enquanto isso, a Jéssica é um ponto que vai se deslocando, formando uma linha ali de ocupação, e o Ademar é o ponto na qual a Jéssica, como linha, transpassa. E o Davi, ele é um ponto que vai formando uma linha e conectando outros pontos, como o Ademar, como os camelôs que se colocam ali na festa, formando os planos, que são as diversas Jéssicas que vão para a festa, que ocupam aquele lugar. Então, todas as ocupações deles são reflexos de desejos, são reflexos de subjetividade, são reflexos do que elas são, do que elas querem, de desejos, de anseios. E elas vão transformando a cidade a partir dessas ocupações, tornando-se coautoras daquele espaço. E a gente tem, então, eu chamo isso de cidades construídas. Quando a Jéssica cria uma cidade ali para ela, o Ademar tem outra, Davi tem outra. E essas cidades, esses usos, eles podem se juntar, porque a pluralidade está ali, podem se juntar, se aglutinar, mas também podem se chocar. Então, é isso que a gente tem que observar sempre como arquiteto, né? E observar cada um dentro desse todo para entender a composição. E aí uma coisa que eu falo, que está no filme, que eu vou explicar agora já, as pessoas são a cidade. Quando elas cuidam da cidade, elas estão cuidando de si. Então, é uma grande mensagem que eu sempre passo. No final, virou um livrinho, assim, bonitinho, que eu queria muito publicar. Se alguém estiver vendo e quiser me patrocinar, ó, estou disponível para ser patrocinada. Quero muito publicar. Só que não foi suficiente. Falei, não quero fazer só isso, porque eu não sou essa pessoa que faz só assim. No meu TCC eu fiz um vídeo. Aí eu sabia que eu queria fazer um vídeo. Fui filmando, né? Fui com um amigo meu, Daniel Dias, uma pessoa querida demais. Topou ir filmar comigo. Fomos filmar. Aí o material estava tão bom, que ele falou, olha, eu quero montar esse vídeo. Falei, mas, não tô podendo te pagar agora. Não, eu quero. Falei, você quer mesmo? Então tá. Ele, não, tô gostando muito desse conteúdo, vamos. Aí fizemos o filme, que foi para a Bienal de São Paulo, a Bienal Internacional de Arquitetura, mas o filme mostra o cotidiano, as entrevistas, né, que eu fiz com eles. E só que foi mais importante para mim de tudo isso é que eu fiz uma estreia desse filme num bar ali perto da Pedra do Sal, na época.
E eu chamei, aqui está a Tati, professora do DAO, que me orientou no TCC junto com o Luciano, inclusive. Eu chamei alguns professores para fazer um debate e chamei os entrevistados para falarem lá também. E o seu Adhemar foi, e eu fiquei muito emocionada, porque eu faço um livro daquele, e quem vai ler é quem sabe que é coautor urbano. Então não adianta, tipo, tá bom, vocês vão achar maneiro, pô, legal, coautoria urbana, gostei disso aí. Mas quem precisa saber, vai saber vendo o filme. Eu consegui reunir a minha pesquisa num formato acessível. E como não é tão acessível, por exemplo, o seu Adhemar não conseguiria ver isso em casa. Ele nem tem celular direito. Então, eu poder fazer isso para ele ver o filme, ele ficou super emocionado, ele se viu ali, ele debateu, ele foi para o microfone falar, e aí, para mim, valeu tudo. A pesquisa fez sentido para mim a partir desse momento. E acabou rendendo outras coisas, né, como a minissérie Dia a Dia, que também foi lançada. O filme está no YouTube e a minissérie também. São 3 episódios. Essa série foi possível graças a um edital que a gente ganhou de patrocínio do CAL. São 3 episódios, habitação, mobilidade e saneamento. E são 3 mulheres que falam, mulheres que não são urbanistas, não tem nada a ver com o assunto. E através da opinião delas e do cotidiano delas, a gente aprende sobre os temas. E elas são de lugares muito diferentes. Uma é do Morro Santo Amaro, no Catete, a outra de Realengo e a outra do condomínio Península, na Barra. Então, cada uma lida de forma diferente com o tema da coautoria urbana. Então, acabou sendo um desenvolvimento aí. Até o curso do IEB também foi um desenvolvimento. Espero poder fazer o presencial ano que vem. E eu quero finalizar com a pergunta que eu coloquei para os alunos do IEB também, que eu coloquei outro dia numa palestra que eu dei. A gente tem que exercitar, saber quem é a gente na cidade. Como que a gente se enxerga na cidade. Porque a minha relação com a cidade, ela é construída a partir de coisas que eu vivi em determinados lugares, coisas que eu não gostei de viver, coisas que eu gostei de viver. Eu até fiz um exercício, eu propus exercício para os alunos, e eu também fiz esse exercício. Tipo, eu estudei longe a minha vida inteira da minha casa, então todos esses deslocamentos fizeram com que eu me tornasse quem eu sou de alguma forma. Então, eu propondo esse exercício para a gente poder se enxergar dentro da cidade e ver quem a gente é. É isto. Parabéns, Gabriele. Muito boa a apresentação e principalmente porque mas aí eu passo a palavra para o Felipe, né? Felipe, somos todos ouvidos. Obrigado. Obrigado pelo convite e obrigado pela introdução também, Thaís. Vou compartilhar minha tela. Hoje eu vou apresentar um pouco, tentar ser o mais breve possível, sobre a minha tese de mestrado, que foi intitulado de Bordas Permeáveis, abordando conflitos multidimensionais entre comunidades polarizadas no Rio de Janeiro. Eu fiz durante o mestrado em TU Delft, na Holanda. Isso aí também reflete um pouco de algumas das limitações que eu tive na pesquisa. Dividi a apresentação em 3 partes: a parte da pesquisa, o reconhecimento e de ação. Em relação à parte da pesquisa, eu acho sempre interessante trazer essa dualidade da imagem da cidade do Rio de Janeiro, que é muito anunciada como uma cidade maravilhosa, e que, na verdade, é uma cidade partida, é uma cidade que é dividida entre grupos privilegiados e grupos negligenciados no desenvolvimento urbano. E é nessa linha que eu tento entender um pouco das cartografias dessas bordas que dividem a cidade, não de uma forma de considerar formal e informal. Eu acho também super interessante o que a Gabi falou, que também critica um pouco dessa terminologia, mas de tentar entender essa fragmentação da cidade com uma complexidade maior, tentar entender a multidimensionalidade desse fenômeno. Especificamente aqui nos aspectos de espaço, economia, ecologia e governança. O projeto, então, ele pretende investigar essas bordas multidimensionais criadas por um modelo de desenvolvimento elitista e de processos predadores de expansão,
de forma a estimular também um diálogo que integre diferentes partes envolvidas, de forma a aumentar a participação dos contextos negligenciados na cidade. A intenção do projeto é criar um processo de desenvolvimento alternativo para a cidade, que possa informar em oportunidades para a integração e o empoderamento dos contextos de alta vulnerabilidade. E a intenção de abordagem é tratar isso como um projeto aberto, projeto que não é definitivo, um plano rígido ou um master plan, mas é mais uma localização estratégica de oportunidades espaciais, funcionais e institucionais, que possam estimular o desenvolvimento de potencialidades locais. A questão principal do projeto, que eu trago aqui, é como espaços de coprodução entre comunidades polarizadas podem aumentar a resiliência socioecológica e promover a integração dos contextos vulneráveis à cidade. E para tentar responder essa pergunta complexa, eu tomo o caso da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na área de planejamento 4 do Rio de Janeiro, que é um contexto bem contrastante e polarizado de diferentes regiões e comunidades que se desenvolveram de diferentes formas, integrados ou não, à cidade. E aqui, para elaborar um pouco essa questão da multidimensionalidade da fragmentação, eu analisei 4 camadas, foram já esclarecidas anteriormente, como espaço, economia, ecologia e governança. Na questão do espaço, para mim foi interessante tentar entender como é que o tecido urbano se dá pela região, especificamente entendendo as diferentes tipologias urbanas que a gente tem no local. E com esse estudo de levantamento dessas tipologias, pude observar que, individualmente, as tipologias do tecido que é chamado de formal são muito mais concentradas e possuem uma maior área de união, de certa forma, que aumenta a integração também entre elas. Enquanto as outras tipologias, ditas como informais, já possuem uma granularidade menor e são mais dispersas no território. A segunda borda de análise é a borda institucionalizadas. E nesse caso, é um pouco de uma reflexão entre as abordagens distintas que tem no território sobre os contextos formalizados e os contextos ditos como informais. E nesse caso, é um pouco de trazer essa reflexão do papel do Estado e de como um Estado ausente pode levar ao surgimento de diferentes poderes que podem ocupar esse vazio institucional nessas áreas. Esse mapa é interessante, é um mapa do Disque Denúncia, que mostra a localização de diferentes ocorrências e divide ela de acordo com as facções do tráfico e as milícias. Dá para entender um pouco, então, de como se dá esse poder paralelo, como esse poder paralelo se distribui no espaço. Inclusive, hoje em dia, já tem definições melhores desse mapa de Disque-Denúncia. A terceira camada é a camada da economia, da vulnerabilidade econômica. Na verdade, uma série de estudos baseados em critérios do IPEA, especificamente no estudo deles de índice de vulnerabilidade social. E foi um levantamento que eu tentei entender também qual é a relação entre todas essas camadas de vulnerabilidade, de forma a também destacar as áreas de maior vulnerabilidade econômica no local. E, sobrepondo a isso, a densidade populacional, consegui destacar sete áreas que possuem alta vulnerabilidade. Na última borda, da questão da vulnerabilidade ecológica,
A mesma análise de critérios e subcritérios foi estabelecida, analisando riscos ecológicos, como risco de inundação e deslizamentos, que são grandes riscos nessa região, mas também o aspecto da fragmentação ecológica e da conexão da paisagem no local. E dessa forma, também, sobrepondo as camadas, foi possível identificar os maiores índices de vulnerabilidade e outras 7 áreas de maior vulnerabilidade ecológica no local. Interpolando essas duas análises da vulnerabilidade econômica e ecológica, eu consegui destacar 3 áreas com os maiores índices de vulnerabilidade ecológica e econômica, e que também se destacam por apresentarem tecidos urbanos bem diferentes, e nesse sentido se torna super interessante de tratar como estudos de caso, para justamente promover essa integração entre comunidades possivelmente polarizadas. Na escala local, que é um pouco de como eu tentei entender também como essas bordas se refletem no local, comecei a estudar essa escala na fase de pesquisa de campo, que estudando fora do Brasil foi um pouco complicado até, porque eu só tive um pouco menos de um mês para organizar essa pesquisa de campo. E foi um pouco das limitações do projeto, e foi uma hora que eu tive que me adaptar, de certa forma. E por causa de alguns conflitos, eu não consegui visitar todas as comunidades que estavam no meu escopo, mas eu consegui, ainda assim, ter alguns percursos e conversas e caminhadas com algumas famílias em Curicica e no Gardenia Azul. E baseado nessa pesquisa de campo e também dados de cima para baixo, eu consegui elaborei 4 camadas de análise nessa escala de início para um possível projeto e um possível planejamento. Trazendo um pouco dessa reflexão que o fenômeno da fragmentação não é um fenômeno simples de 2 bordas que dividem o território, mas é um fenômeno mais complexo, multidimensional, também multiescalar. Dependendo da escala que você for vendo, você vai conseguir identificar outras bordas e outras formas de divisão no território. E aqui tem uma reflexão dessa análise foi tentar ver um pouco dessa relação entre linhas e zonas, uma vez que eu sobreponho todas as camadas analisadas nas 2 escalas como linhas, a cartografia resultante é essa que vocês veem. Mas quando eu começo a tentar entender elas como zonas, as bordas se sobreimpondo, acabam gerando um gradiente de permeabilidade no território, que me faz entender um pouco melhor a complexidade desse processo de fragmentação e a relação entre as diferentes camadas. Isso, então, foi gerado uma matriz que se tornou um instrumento, na verdade, que informou as localizações estratégicas do projeto e algumas ações que foram desenvolvidas. Por fim, no capítulo de ação, um pouco de mostrar como que o projeto foi desenvolvido desde a fase de reconhecimento, identificando demandas e condições de vulnerabilidade, assim como também oportunidades locais, e de como essas 2 camadas informaram a definição de localizações estratégicas do projeto. É um projeto aberto, como eu já mencionei anteriormente, um projeto que pretende elaborar essa coprodução com a população, com a comunidade, com instituições, por meio de modelos de diálogo. Então,
depois de uma certa limitação que eu tive durante a pesquisa de campo, eu inverti a ideia do projeto em deixar ele um pouco mais indefinido, e de forma a gerar mais visualizações de oportunidades do que algum projeto de definição. O projeto, então, é dividido em 4 estratégias: empoderamento social, espaço público, capacitação ecológica, habitação e adensamento. Essas estratégias são subdivididas em 20 ações que têm um caráter independente, mas também suplementar, de forma que as ações podem ser implementadas e geridas individualmente, mas quando se tornam parte de um sistema, elas começam a se intensificar e se reforçar. O caráter da estratégia do empoderamento social, a ideia aqui foi justamente de reforçar os contextos mais vulneráveis, de forma a identificar e integrar as organizações e comunidades existentes, e também promover redes multilaterais que possam integrar isso num sistema integrado. A capacitação ecológica pretende mitigar os riscos ecológicos na área, promover conexões entre a paisagem e as comunidades presentes no local. O espaço público, essa estratégia foca especificamente no aspecto da coletividade, em promover espaços de convergência social e convivência social, e também de uma forma de intensificar a relação entre comunidades diferentes, entre contextos distintos. E, por fim, habitação e adensamento desenvolve estratégias de densificação, de habitação, mas também de acesso à terra e termos territoriais coletivos, por exemplo. Essas estratégias se complementam no plano estratégico aberto, no plano de ações que é mais para servir como um modelo de diálogo na cidade, e também são desenvolvidas e, na verdade, traduzidas para os diferentes contextos que foram selecionados e as diferentes demandas que eles apresentam. Aqui eu vou passar rapidamente, só para mostrar como esses modelos de diálogo, eles podem também, eles funcionam também na escala local, de forma a começar uma conversa, de forma a explorar potencialidades locais, com ações que promovem a integração das comunidades e o empoderamento desses contextos. São algumas ações como essa, de transformação de um terreno baldio, de uma morada, e, eventualmente, uma possível ação no complexo de habitação social monofuncional, de forma a gerar também fontes de renda, espaço público e a integração visual e espacial entre as comunidades. Nesse caso de Gardenia Azul, é um pouco de tratar da qualidade do espaço e do desenvolvimento qualitativo dessas redes de transporte, também mostrando possibilidades de densificação, possibilidades de apropriação de telhados como espaços coletivos. O projeto foi, então, sintetizado no livro de ações, que tenta servir como um instrumento para iniciar essa colaboração, essa conversa entre atores interessados. Ele sintetiza toda essa parte do estudo de identificação dessas oportunidades locais, até a parte das ações estratégicas, de forma a mostrar o que, onde ou com quem, diversas possibilidades, diversas iterações podem ocorrer, e de forma a poder definir essas estratégias, eventualmente, juntamente com a comunidade.
Para cada ação, também eu trago junto algumas referências, que são iniciativas já existentes na cidade, para mostrar que essas ações não caminham no campo da utopia, mas bem pé no chão. E são ações que já existem, mas de forma muitas vezes fragmentada. Acho que falta um pouco de uma visão sistemática para que elas possam também se reforçar. Finalmente, algumas recomendações para os processos de tomada de decisão, também as limitações que eu encontrei na tese, justamente a pesquisa do desenvolvimento urbano da cidade. Por fim, queria trazer aqui só um prosseguimento que a tese teve, que está tendo, que é juntamente ao Laboratório de Arquitetura Humanitária da PUC e ao EMAL, em coordenação da professora Vera Razan. A gente está desenvolvendo uma série de leituras de potenciais na favela Vila Parque da cidade, perto da PUC, que já é uma favela que já tem uma relação com a PUC há bastante tempo. Já tem também algumas iniciativas pré-existentes em diferentes departamentos da PUC. A gente está tentando realizar isso de uma forma interdisciplinar e de que a gente também consiga entender esse processo de reconhecimento junto com a comunidade. Para isso, por exemplo, uma das estratégias foi essa definição dos percursos analíticos, que nesse momento que a gente não pode se encontrar com ninguém, estamos tentando ter o máximo de distanciamento social, a gente pediu para eles caminharem um pouco, contarem um pouco desses caminhos, de como eles se sentem, como eles veem as necessidades, para a gente ter um pouco de um entendimento melhor dessa comunidade. O projeto ainda está em andamento, mas eu achei que fosse interessante trazer aqui justamente para ver o segmento da metodologia de pesquisa. Obrigado. Parabéns, Felipe. Pô, é impressionante isso, a potência do seu mapeamento é potente mesmo, muito bonito, muito interessante. Bom, sem mais delongas, Aloysio, seja bem-vindo de São Paulo. Nós todos te acolhemos aqui, queremos ouvir o que você tem a nos dizer com relação a essa questão do mapeamento aí. Seja bem-vindo. Valeu, Pedro. Obrigado por receber esse paulista aqui. Vamos embora. Agradecer o convite. É a segunda vez que eu participo de uma ação da PUC-Rio. A primeira antes da pandemia, presencialmente. E essa agora nesse formato online, mas estamos juntos, estamos conectados. Antes de apresentar, acho que é legal fazer uma conexão entre as duas falas e a fala que eu vou trazer. A minha leitura é que ambas as falas, da Gabi e do Felipe, denunciam esse descolamento que há entre o Estado, a política pública, o planejamento urbano e o território e os lugares, né? Esse descolamento que pode ser entendido como um fazer de cima para baixo, né? Ou como um planejamento orientado pelos interesses de uma elite que desconsidera, né? Que entende a cidade a partir da lógica formal e marginaliza aquilo que está à sua borda. Então, acho que ambas as falas trazem muito essa perspectiva desse descolamento, que é histórico. Acho que pensar planejamento é pensar, em essência, isso. E eu vou trazer essa mesma perspectiva, só que com um recorte específico da pandemia. Que eu acho que a pandemia, ela deixou mais evidente as desigualdades, né? Toda essa fragmentação do território, que é acompanhada por uma desigualdade absurda, né? Mas também escancar essa questão que tanto Felipe quanto a Gabi trouxeram, que é um descolamento da ação do Estado, da política pública, do planejamento urbano com o território. Então, vamos falar um pouco disso, pensando a ótica da pandemia. Vou apresentar minha tela para vocês. É uma fala que eu chamo de cartografias da pandemia, pensando aí a utilização dos mapas, das cartografias, no combate à Covid, fazendo uma crítica a como o Estado vem trabalhando, né, tanto no campo da ação,
como no campo também de uma inteligência espacial que é fundamental para a gente pensar o combate à pandemia. E isso não é de hoje. A relação entre a geografia, a saúde, entre as cartografias e as questões da saúde pública são muito antigas e mobilizam debates. Eu trago aqui para a gente abrir a fala um debate de 1977 entre o Michel Foucault e alguns geógrafos que orbitavam na revista Heródoto, revista organizada pelo Yves Lacoste, que é um dos pais da geografia crítica. Para quem não conhece, provavelmente a maioria da arquitetura não conhece, ele tem uma obra clássica que é A Geografia Foi Feita para Fazer a Guerra, onde ele vai pensar toda a questão do poder que envolve o saber geográfico. Para essa revista, organizada pelo Yves Lacoste, tem uma revista de geografia crítica, o Foucault, que é um dos grandes pensadores da história, ele faz uma série de perguntas, né, e muito no sentido de entender a questão do poder e da estratégia do saber espacial, do saber territorial ou do saber geográfico. E uma das perguntas específicas que o Foucault faz, uma série de 4 perguntas, é se seria possível fazer uma geografia ou geografias de acordo com as escalas da medicina. Eu destaco a questão das escalas, porque a escala não é algo trivial. Felipe traz um pouco a perspectiva da escala, Gabi também, quando fala da escala da rua, da escala do corpo. A escala, assim como eles disseram, não é só uma questão quantitativa de porção de território a ser analisado. A escala ela é carregada por uma série de questões para além. Mesmo quando a gente pega a própria cartografia, a escolha da escala ela pode alterar radicalmente o mesmo fenômeno. A pandemia é o exemplo disso. Quando a gente olha a pandemia pelos municípios, a gente não consegue perceber aonde, em que lugar da cidade, de fato há um maior índice de contaminação, uma maior mortalidade. Então, a escala desse fenômeno, que é um fenômeno de saúde social também, e político, por que não? Ele se altera radicalmente por conta da escala. E, como falei no começo, para a política pública, para o planejamento urbano, há um total descolamento das escalas locais. E aqui eu não estou falando fazendo uma fala que privilegia a escala local, tá? Porque nenhuma escala ela é suficiente. Isso também é outra coisa importante de destacar. Nenhuma escala é suficiente. A gente tem que sempre ter abordagens multiescalares. E na pandemia isso é muito evidente. Frente a essa pergunta do Michel Foucault, que se seria possível geografias da medicina, quem responde o Foucault, para nossa sorte, é o mestre Milton Santos, geógrafo brasileiro, negro, infelizmente já falecido, professor da USP, um cara referência. Acho que, inclusive, falta muito diálogo da arquitetura com geografia, em especial com as lições do Milton Santos. Milton Santos era um cara brilhante, um geógrafo marxista, um dos figuras centrais da geografia crítica e da geografia humana. E ele vai responder o Foucault de 2 formas. Primeiro, ele faz uma análise do que é a geografia da medicina. E depois ele vai pensar na ideia da imaginação geográfica, e ele era muito, muito, muito legal nisso, o pensamento dele, o que poderia ser essa cartografia, essa geografia na medicina. Então, na resposta, primeiro, do que é. O que diz Milton Santos? As modalidades de ação, assim como os estabelecimentos médicos, não são definidos localmente, bem como as doenças a serem tratadas. A explicação da localização dos investimentos médicos, materiais e humanos de sua zona de intervenção está em uma escala que ultrapassa aquela do lugar, e frequentemente ultrapassa muito. Ele continua desenvolvendo esse raciocínio, e por ser um pensador marxista, ele faz uma crítica e uma denúncia de que a geografia da medicina é uma geografia definida pelos interesses das grandes corporações médicas e farmacêuticas, junto com o Estado, dominado historicamente pelas elites. E quando a gente fala isso, a gente pode trazer a mesma coisa quando a gente pensa o planejamento urbano, vinculado aos interesses dos grandes donos de terra, vinculado aos interesses dos mercados imobiliários e vinculado ao interesse das elites que dominam o Estado. Então, esse descolamento da medicina
também ao descolamento do planejamento urbano, frente a essa crítica marxista, materialista histórica e materialista geográfica. Continuando a resposta do Milton Santos, então ele faz a crítica, ele denuncia, há um descolamento, o que define a medicina não são as necessidades, e sim os interesses do capital e das corporações médicas. Depois de denunciar isso, ele vai pensar o que poderia ser. Para além da questão da geografia da medicina, o que o Milton Santos traz? Que a ciência espacial que desejamos não é essa geografia oficial, que seria essa geografia viúva do espaço. E que o novo conhecimento dos espaços tem como tarefa essencial denunciar as mistificações que a geografia foi capaz de criar. Só tinha que ter um ponto final aí, desculpa. Mas o que ele traz nessa perspectiva? De que essas escalas de representação, seja da política que pensa a medicina, seja da política que pensa o planejamento urbano, ele mistifica os territórios. Ele reduz, ele simplifica. Ele estabelece bordas, fronteiras do ilegal, do legal. Ele vai diferenciar os territórios a partir de uma perspectiva, não de compreender a sua diversidade, suas potências e mesmo suas necessidades, mas sim de criminalizar, de marginalizar. Então, o que seria essa outra geografia espacial? Essa geografia que desmistifica e que vai pensar multiescalarmente. Para trazer um exemplo do que poderia ser isso, eu trago um mapa de 1854, conhecido como Mapa Fantasma. Ele foi elaborado em Londres por um médico e um padre. Naquele momento, Londres atravessava uma grave crise sanitária que era uma epidemia de cólera. A cólera é uma doença que afeta todo o sistema digestivo. A pessoa vomita muito. E se não tratada, leva à morte. Naquele momento, a cólera era pouquíssimo conhecida e nos bairros pobres de Londres morriam centenas, milhares de pessoas. A elite da época e as autoridades sanitárias, as autoridades médicas, explicavam que a causa da cólera eram os próprios hábitos da população pobre, que vivia em lugares fétidos, fedidos, e aquele mau cheiro causaria a cólera. Ou seja, é culpa dos pobres. Uma visão completamente preconceituosa e, obviamente, errada, porque como o mau cheiro vai transmitir uma doença que afeta o intestino? Teria que ser uma doença respiratória. Frente a essa óbvia mentira, John Snow, que era um médico da época, junto com o padre, vão à rua, vão à escala do lugar, saem desse lugar de descolamento, que também é um lugar de preconceito, é um lugar que criminaliza, que marginaliza, vão ao território observar. Por isso que esse mapa a gente vai ver que tem a escala da rua, o nome da rua, o nome dos lugares, porque eles foram nos lugares. Observar. E percebem que as pessoas, naquela época, consumiam uma água muito, muito, muito imprópria para o consumo. Uma água de cor verde, que vinha, obviamente, do acesso precário que existia à água na época, que era através de bombas que traziam a água do rio. Frente a essa hipótese, eles vão testar a hipótese, naquela época que não tinha sistema de saneamento básico, não tinha testagem de água, eles vão testar a partir de um mapa. Então, eles mapeiam as pessoas doentes e percebem uma relação espacial que é a proximidade entre clusters de doentes com a bomba d'água, que são esses círculos azuis. Os clusters vermelhos são os casos de doença. A partir de um mapa, então, o John Snow, ele prova que a questão da cólera não era culpa dos pobres, mas sim culpa do próprio planejamento da cidade. Aquelas pessoas ocupavam aquele lugar no território de Londres por conta de escolhas, por conta de um projeto que as segregou naquele lugar, aonde um curso do rio já estava totalmente poluído. A ausência de políticas de saneamento, a ausência de uma política de saúde pública causou a epidemia, e não os hábitos daquelas pessoas. Então, olha como o mapa ele é extremamente poderoso. Seja para a gente construir uma contranarrativa, seja também para a gente pensar uma estratégia de combate a uma doença. E sair completamente do lugar comum. Isso em 1854, gente. Esse mapa, ele revolucionou o que a gente entende hoje como metrópole. Se a gente pensa uma metrópole com saneamento básico, sistema de saúde e todos os serviços públicos, é muito por conta do mapa fantasma.
Tem um livro chamado Mapa Fantasma que conta essa história muito melhor que eu. Tá? Outra questão que eu acho que é muito interessante é que mostra essa relação entre a geografia e a saúde. Né? Então, não é só da pandemia que os mapas ganharam importância. Muito pelo contrário. E para fazer a amarra, é muito maluco que em pleno século XXI, as narrativas preconceituosas e descoladas permanecem. Aqui em São Paulo, esse é o mapa de São Paulo, o cachorrinho, o famoso cachorrinho de São Paulo. Esse foi um mapa produzido pela prefeitura em maio e publicado com exclusividade pelo portal G1 da Globo. O título dessa matéria era Bairro com maior número de mortes concentra favelas e conjuntos habitacionais. Uma narrativa, a partir de uma cartografia oficial, institucional, que explicava que Covid estava relacionada à presença de favelas. Uma narrativa bastante complicada, porque toda a política de remoção de favelas, desde a década de 20, ela é muito marcada por um discurso sanitarista. Então, você poderia ter uma prefiguração de uma nova frente de remoção de favelas. Então, isso acendeu os nossos olhos enquanto pesquisadores, exclusivamente do Lab Cidade, que é o grupo que eu trabalho, coordenado pela professora Raquel Ronick. Junto com a Raquel e com outros pesquisadores, a gente vai investigar os dados da pandemia para desconstruir essa narrativa, inspirados muito no Jon Snow, mas numa outra escala, completamente diferente. Mas a gente foi primeiro analisar esse mapa. E, obviamente, esse mapa ele é um mapa mentiroso. Todo mapa ele é uma narrativa. Nenhum mapa é a verdade absoluta. Mas esse mapa é uma mentira deslavada. Né? Porque se a gente pegar, olha como ele é construído. São duas camadas. A camada de baixo são os distritos. E os distritos têm uma variação cloroplética do bege ao roxo. Quanto mais roxo, maior o número de óbitos. Perfeito? E a camada por cima são essas manchas pretas, que são favelas e conjuntos habitacionais. E aí, opa, ó, onde está mais roxo, tem favela. Só que, gente, número 1, num distrito como Brasilândia, mora muito mais gente do que o distrito de Pinheiros, por exemplo. Então, a gente tinha que fazer minimamente uma taxa por 100 mil habitantes. Você não pode trabalhar com número absoluto. Isso se chama desonestidade. Perfeito? Em segundo ponto, a escala do distrito em São Paulo, voltando a falar de Brasilândia, tem mais de 250 mil habitantes, é maior que Piracicaba, que é uma cidade média aqui, importante de São Paulo, ou maior que várias cidades médias aí do Rio de Janeiro, 250 mil habitantes. Então a gente tem que pensar não na escala do distrito, mas uma escala mais aproximada, para poder dizer, quiçá, a presença de favelas tem relação com isso. Então, obviamente, pessoal, esse foi um mapa feito que nem pastel de feira. Você já pede ele pronto. Você não usa o mapa como um instrumento de pesquisa e análise. Você já pede uma narrativa pronta. Para desmistificar isso, muito na ideia do Milton Santos, como desmistificar as geografias oficiais, a gente desceu de escala. A gente foi para uma escala muito maior, que é a escala da rua. Pegamos, então, os dados da pandemia pelo CEP e mapeamos os casos e os óbitos pelas ruas. Esse mapa, que girou pra caramba, ficou super famoso, ele mostrou evidentemente que tinha favelas que tinham Covid, mas favelas que não. Então estava óbvio, não é a presença de assentamento precários ou também da densidade habitacional que são os únicos elementos que explicam a Covid. Tem muitos outros que explicam. Para avançar nisso, e até vou dar uma corrida para não passar muito meu tempo, para avançar nisso a gente levantou duas hipóteses, tá? A primeira hipótese é a relação entre o veículo de transmissão da doença. Então, a gente fez um mapeamento a partir dos dados da pesquisa Origem e Destino, pegando somente aquelas pessoas que não aderiram, como nós, o tal teletrabalho. Né? Então, profissionais dos serviços essenciais. E a gente percebe claramente que os clusters com maior densidade de partidas, de viagens, bate totalmente com o mapa de calor de casos de Covid. Então, isso tem muito mais relação do que a presença de favelas, do que a presença de assentamentos precários. Para avançar ainda mais, a segunda hipótese que a gente lança, e que esses mapas mostram claramente que elas fazem muito sentido, é que dentro do recorte da mobilidade dos trabalhadores essenciais, você tem os trabalhadores da saúde, que esses foram os primeiros. Essa é a primeira onda. A primeira onda, depois que os ricos
importam a Covid da Itália, da China, a primeira onda mesmo são os profissionais de saúde, que não tiveram nenhum preparo. Esse mapa, pessoal, para quem conhece São Paulo, fica bem óbvio, mas a gente percebe aqui, os pontos são, em amarelo, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal que trabalha no hospital, que não são médicos, recepcionistas, tal, que foram testados positivos de Covid, tá? Todos os pontos são pessoas testadas por Covid. Então, você vê os enfermeiros e os outros profissionais, eles moram nas bordas, né, nas periferias, e os médicos que moram nesse eixo sudoeste da cidade, que é o eixo da riqueza. Então, esse mapa também denuncia a própria casta médica e as desigualdades dentro do setor da saúde, enquanto o setor econômico, né? E, além disso, mostra que, teve muito profissional da saúde que testou para a Covid e que não houve nenhum trabalho, enquanto política pública, colado ao território para pensar, por exemplo, a circulação dessas pessoas. Fazer um mínimo de inteligência espacial, você não precisa nem mapa, a partir das UBSs, qual que é o percurso que cada um faz? Mora com pessoas com comorbidade? Mora com grupo de risco? Precisa de um lugar específico para se isolar? Faz uma parceria com uma rede hoteleira? Poderia ter sido uma política pública territorializada, colada no território, no corpo do profissional da saúde, para pensar uma estratégia muito eficaz, provavelmente, de combate à doença, né? Nem chegaria a usar o respirador. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Você evita que a doença se desloque. Isso precisa de inteligência espacial. Não foi feito, tá? Seguindo aqui, pessoal, para finalizar minha fala, tá? Quais são os principais desafios hoje, pensando em mapear a pandemia, pensando nas políticas públicas que existem para pensar o combate à pandemia e na nossa ação também como pesquisadores, né? O primeiro deles, que eu já falei ao longo da minha fala, é uma ausência total de estratégia territorializada. Não há uma estratégia vinculada aos territórios, não há uma estratégia de colaboração com os grupos locais, com as organizações, com os coletivos. Não há uma estratégia de pensar a mobilidade urbana, como a gente pensa meios seguros de transporte. Não existe. Segundo, é o apagão de dados. Todo mundo ficou sabendo, né? Mudou no ministério, saiu, não tem mais dado, mudou metodologia. E até hoje, o que tem de dado, pessoal, são com escalas extremamente simplistas, simplificadoras. Como no caso de São Paulo Distrito, que mora mais gente do que uma cidade média. Então, a gente teria minimamente que ter os dados por CEP. Quando tiveram, e a gente fez o mapa, tesouraram o dado. Como dado aberto, além de técnica, ele é escolha política. E por que cortou esse dado? Porque é um dado estratégico, que as comunidades vão saber quantas pessoas doentes tem de fato no seu território. No momento de eleição ainda municipal, obviamente teve uma escolha política para esconder esses dados, ainda mais. Outra questão também é a ausência de leituras metropolitanas. A gente pensa a questão da intermunicipalidade, as pessoas se deslocam na metrópole carioca, na metrópole paulista. E quando a gente pensa os mapas oficiais, eles respeitam as fronteiras. Então, você tem o mapa de São Paulo, de Osasco, ou você tem o mapa do Rio, de Niterói. Você tem que ter mapas, você tem que ter inteligência espacial metropolitana, intermunicipal, porque o vírus não respeita a fronteira, né? E isso também se rebate nas outras políticas públicas. Você pensa mobilidade intramunicipal, é bizarro como funciona. Minimamente aqui em São Paulo, mas eu imagino que no Rio seja muito parecido. E por último, pessoal, uma questão também parece simples, mas tem total relação com a questão do mapeamento da Covid, é o atraso nas notificações. Vocês sabem como que funciona a notificação de Covid, pessoal? Ela é feita no hospital. Então, cada hospital produz o dado bruto, que é uma ficha médica em papel. Então, você imagina o médico, que muitas vezes nem olha na cara do paciente, ele preenche uma ficha em papel. E aí, como ele não olha na cara do paciente, por exemplo, dados sobre raça, cor, não é nem subdimensionado, não tem dado. É tipo 50%, 30%, 100%. Aí esse dado preenchido em papel, que o médico faz, às vezes, de qualquer jeito, aquela letra feia de médico que a gente sabe como que é, ele vai ser digitalizado por um técnico. Depois de digitalizado, ele vai
no DataSUS, no pessoal da database do DataSUS, faz uma revisão, monta uma planilha e aquilo vai para o ar. Então, o que a gente vê de dado hoje, pessoal, ele é um recorte, um retrato de pelo menos um mês para trás. Então, toda a pesquisa que a gente está fazendo aqui é totalmente no escuro. Não tem condição de influenciar a política pública. Por mais que a gente tenha muita qualidade, é um desperdício total de qualidade, mas a gente não consegue. Né? Isso mostra também mais uma faceta desse descolamento, né? Que se desenvolve também na ausência de dados, na obscuridade da ação do Estado. Né? Poder ao povo significa informação ao povo. Né? Então, eles sabem muito bem disso e eles nos tolhem a todo momento. E a pandemia veio só para reforçar tudo isso. Tá? Então, acho que seria legal agora perguntas, interações, e estamos aí. Obrigado. Obrigado, Aloysio. Parabéns também. Foi muito interessante. As 3 falas foram bastante provocativas, né? E eu destaco, né? Quer dizer, uma questão que perpassa todas as 3, exatamente uma questão que eu acho central hoje em dia no Brasil. A macropolítica brasileira, ela fala muito em programas, né? Seja de saúde, de educação e tal, mas ela espacializa isso muito pouco. Ela não coloca isso no espaço, o que dá um caráter assim um pouco abstrato a essas políticas todas, né? Enquanto, na verdade, a população brasileira sente a espacialidade da sua cidade e as carências da nossa urbanidade absolutamente ausente em algumas partes, né? De uma maneira muito concreta, né? Eu destaco, né, quer dizer, assim, na fala da Gabriele, a questão que eu acho que assim é hoje em dia fundamental, que seria a relação de baixo para cima, né? De cima para baixo, né? As relações históricas do poder com a própria arquitetura, com a própria espacialidade, que são um debate quase que milenar na arquitetura, né? Se a gente for ver, outro dia eu estava lendo o Alberti, o Rei Edificatória, ele já menciona isso, né? Quer dizer, se o arquiteto quer ter uma relação de mais poder, né, com o seu projeto, com sua intervenção, ele desenha através do olho do pássaro, né? Se ele quer exatamente trazer mais a participação, ele deve desenhar na linha do horizonte, quer dizer, usando os instrumentos da perspectiva que efetivamente as pessoas veem e usam. Essa é uma relação assim quase atávica, né, entre poder e arquitetura, o que fez com que muito dos profissionais buscassem uma relação com o mecenato, né? Então, são amigos do Papa, são amigos do governante, são amigos do poderosos e conseguem, portanto, demandas e tal. Enquanto, quer dizer, a gente percebe uma nova geração de arquitetos que está exatamente militando e batalhando muito por aquilo que eu poderia chamar de um projeto contra-hegemônico, né? Quer dizer, um projeto que nasce de baixo e que vem de baixo e que são a partir das demandas colocadas por baixo, né? O Felipe me impressionou muito, né? Quer dizer, a questão que eu acho que é uma questão também central hoje em dia, da fragmentação e da multidimensionalidade, né? Quer dizer, vivemos em sociedades complexas, agora eu não estou lembrando... não, é o Morin. O Morin tem um texto belíssimo dele, que ele fala, né, que a complexidade é um tecido, né, que nós tecemos juntos, né? Então, essa ideia, né, quer dizer, de uma tessitura, eu acho que está muito colocada pelos mapas do Felipe, e parabéns, assim, tem uma capacidade de expressão que eu achei notável, Felipe, assim, muito interessante mesmo, né? Aborda, né, ecológica, aborda institucionalizada, a ausência do Estado, né, como um poder que a gente sabe, né, como o Aloysio, né, e agora passando para a fala do Aloysio, bem destacou, né, quer dizer, o Estado é a representação de um interesse de classe muito, muito claro, né, sempre foi, né, e até hoje em dia começam a surgir conceituações que falam exatamente, olha, a esquerda não deve ser estatal, ela deve ser exatamente comunitária e não estatal, né, no sentido de que o Estado é a representação do poder das elites, né? Então, toda a sua ideia de
produção, o pé no chão, né, em contraposição à utopia. Por último, né, Aloysio, a questão que eu acho que você traz, que eu acho que é uma questão central para o nosso campo, assim, absolutamente absoluta, quer dizer, que é a questão da escala, né? Quer dizer, a escala, ela é relacional e será sempre relacional. Nós não percebemos uma coisa em termos absolutos, não percebemos nenhuma dimensão. Está ventando muito aqui em casa, acabou de cair o lustre aqui de cima. Mas tudo bem, vamos em frente. Deve ser o fantasma do Bolsonaro. Aliás, né, Aloysio, eu não posso deixar de mencionar, quem dera a gente eleja o Boulos, salve Boulos, Boulos prefeito de São Paulo. Né, eu acho que é um primeiro candidato que está trazendo um aprofundamento do debate da espacialidade dessa cidade, né, que a gente percebe ela na pele, sente ela na pele, mas que a macropolítica brasileira insiste, né, exatamente em recalcá-la, né, em deixá-la que ela não seja alguma coisa percebida, né, que ela não seja uma coisa denunciada. Né? A gente vê os graus de urbanidade que existe em São Gonçalo, na cidade do Rio de Janeiro, na periferia mais pobre do Rio de Janeiro, e compara com outras regiões, você começa a perceber o desnível, né, de oportunidades que existe. Achei muito interessante, né, quer dizer, essa proposta, ou essa sua fala, que foi nenhuma escala é suficiente, né? E aí nos coloca uma questão que eu acho que é muito dicotomicamente colocada e de uma maneira muito simplificadora, né, que é essa questão de uma luta entre o global e o local, muito limitadora dessas questões, né? Quer dizer, eu acho que teu trabalho, Luiz, o trabalho do laboratório aí da USP, traz exatamente uma perspectiva que eu acho que é super interessante hoje em dia, da gente começar a construir solidariedades mais amplas, muito além de uma política meramente só das identidades, entendeu? Ah, eu sou negro, eu sou isso, não, existe um precariado despossuído que está sendo super explorado, e nesse sentido, no mapa que você trouxe de Londres, em 1854, eu te lembro que o próprio Marx, perdeu o seu único filho para essa epidemia de cólera em 1840, mais ou menos. E anos depois, Marx vai se confrontar exatamente com a questão de que Marx não era nenhum precariado, vamos dizer assim, tinha até recursos, casou com uma nobre e tal, mas ele vivia muito perto de um lugar onde ele coletava água para sua casa, que foi um poço contaminado pela cólera, que provavelmente matou o filho dele, o único filho homem que ele tinha, e que ele enterrou esse filho, vamos dizer assim. Para você ver o drama, né, quer dizer, dessa questão, que é uma questão hoje em dia central, e que, de novo, volta a fazer raciocínios muito simplificadores, que estão recorrentemente linkando de forma quase que perversa a alta densidade com a pandemia, né? Coisas que, por exemplo, os arquitetos vinham já há bastante tempo militando e denunciando, falando, olha, a cidade ecologicamente mais correta é uma cidade mais densa, é uma cidade mais adensada, essa expansão, esse espraiamento urbano que impede, né, o acesso às centralidades é um projeto autoritário, é um projeto de afastamento, né, da diversidade das nossas cidades e uma certa homogeneização das nossas cidades. Parabéns a vocês três, e aí eu acho que eu peço ajuda, estava aparecendo na tela Bianca, mas depois eu ouvi o nome dela é Aline, que ela me deu uma ajuda aqui com as perguntas que estão sendo colocadas, mas essas são as provocações que eu gostaria de fazer para vocês. Eu acho que vocês trouxeram questões que são hoje em dia fulcrais, né? Tanto no nosso campo quanto com relação à nossa sociedade. Eu lembro que acho que é uma sociedade que ela tem um projeto, esse projeto é elitista, é um plano elitista, que não inclui parcela expressiva da nossa população,
Lembro que a autoconstrução, enfim, a promoção da sua própria casa é algo em torno de quase 60% da população brasileira não tem acesso ao mercado formal e que a gente precisa começar a pensar como é que a gente reverte isso exatamente com projetos contra-hegemônicos, projetos ouvindo essa coisa de baixo para cima. Essa provocação que eu faço, quer dizer, eu vejo assim, o Felipe, né, quer dizer, tem uma questão muito nele que ele apresenta uma ação. Aloysio, quer dizer, também apresenta uma questão que é um certo mapeamento dessa diferença. De certa forma, o Felipe se compromete com um certo vir a ser. E, Gabriele, você também, mas vocês, quer dizer, eu acho que existe uma especificidade no campo da arquitetura e do urbanismo, e que eu entendi sua proposta, Gabriele, mas eu acho que é necessário que o desenho, né, assuma esse outro caráter, né, quer dizer, um caráter talvez de não imposição de uma solução demiúrgica traçada pelo arquiteto, mas que seja o detonador de uma imaginação futura possibilitadora de a gente pensar um outro mundo, entendeu? Então, eu vejo aquilo que você distingue, talvez, Gabriel, e gostaria de fazer a provocação aos três, né, que se existe, talvez, um desenho que se destaque, não seja tanto como a Gabriela menciona, a massa de pedra, mas seja essa massa fluida, mais adaptável aos corpos, né? Mais possibilitadora de uma mudança. Então, seria essa ideia de uma proposição de um vir a ser que nasce no nosso campo, mas ele não nasce para impor alguma coisa, mas ele nasce para estabelecer o início de um debate. Porque aqueles que militam no campo do projeto e do plano sabem que quando essas duas ações elas se iniciam, você não sabe onde ela vai acabar. Porque quem te procura para fazer um projeto não sabe muito bem o que quer. Assim como nós, também, desenhistas, não sabemos onde vão chegar. E cada projeto é um projeto que nos leva a uma interação diferenciada. Então, nesse sentido, é que eu gostaria um pouco de ouvir um pouco de vocês essa questão mais da ação e proativa e não tão do diagnóstico, você está entendendo, Aloysio? Bianca, você, não sei se é Bianca Aline, você pode me ajudar? Claro. Então, gente, nós temos 10 perguntas. Eu acho que eu vou fazer um bloco de 3, e aí vocês respondem, a gente volta com 3 para facilitar. A primeira pergunta é da Verazan e é para a Gabi. Gabi, quais as diferenças entre coautoria e apropriações espontâneas? Considera importante um bom espaço para permitir melhores reinterpretações desses espaços? Ou qualquer lugar pode ser bem apropriado? A segunda é do Felipe Teixeira, também para a Gabi. Qual a conexão que o profissional arquitete pode fazer para a promoção da coautoria urbana? A terceira pergunta é da Alessandra Marques também pergunta como promover essa autoria urbana numa época de vivências tão remotas como agora. Eu vou fazer de trás para frente. Alessandra, eu acho assim, a sua pergunta curiosa, porque, inclusive, eu dei um outro curso no IAB agora há pouco tempo sobre favelas, né? E aí uma aluna me perguntou, mas como que a gente faz, por exemplo, na favela, já que a gente, para ter esse espírito de comunidade, se a gente não pode estar perto? Aí eu falei, amada, acabou a pandemia há muito tempo. As pessoas, eu moro na favela, eu posso falar isso com autoridade. A primeira semana, as pessoas até se isolaram, mas depois não puderam se isolar, gente. Acabou, não tem. As pessoas foram trabalhar. E uma coisa que eu já falei em algumas palestras que eu participei agora, foi sobre a pesquisa do laboratório da Luísa, sem saber que, olha, eu não sabia que ia ser você aqui hoje, e eu mencionei sobre isso. As pessoas que precisaram continuar se deslocando para trabalhar, elas continuaram ocupando. Então, a coautoria urbana, a apropriação, as formas de se apropriar da cidade podem até ter mudado um pouco, mas elas continuaram acontecendo.
Eu até escrevi sobre isso, e falei sobre isso no início da pandemia, quando eu relacionei com a autoria urbana e pandemia. Porque no início as apropriações, elas mudaram, um determinado grupo começou a se isolar, mas outro grupo continuou indo, no início do processo com medo, mas depois naturalizou e estava usando máscara e depois até parou de usar. Por quê? Muita gente, muita gente pegou, eu peguei também, não sei como eu peguei, eu estava isolado, pegou e por ter pego uma vez, acha que não vai mais pegar. A gente não tem ainda comprovação disso direito, tem gente que já teve mais de uma vez. E por isso as pessoas voltaram à vida normal. Porque no início até as coisas fecharam. Então, essa apropriação urbana, tudo bem, a gente não está fazendo as nossas festas de rua, tipo a cara de que eu mostrei, mas as outras coisas continuam acontecendo, porque as pessoas precisam. Então, já está rolando. Agora, para as pessoas que estão em isolamento, como a gente, por exemplo, a gente poder debater esse tipo de coisa, poder promover, fazer trabalhos relacionados a isso, estudar sobre isso, já é algo, sabe? Algum tipo de pensamento sobre a coautoria urbana, né? Até porque muitos de nós trouxemos a cidade para dentro da nossa casa. Eu escrevi sobre isso recentemente ainda, enfim, está em processo, mas a gente trouxe, quem ficou em isolamento trouxe. Então, sei lá, quem tem uma varanda, a varanda virou o lugar do parabéns para você pro vizinho, que mostra na televisão, ou a varanda virou a praia, entre aspas, que a pessoa vai pegar um sol. Então, ela está tentando trazer, porque a necessidade de ir para a rua foi tão grande que a pessoa trouxe para dentro de casa. Até mesmo, e teve gente que precisava tanto sair e começou a fazer exercício, do nada. Pessoas que nunca se exercitaram na vida. Ah, não, eu preciso sair porque eu tenho que fazer da minha corridinha, não sei o quê. Nunca fizeram. Mas a necessidade foi tão grande de se apropriar da cidade que continuou indo. Mas a minha principal colocação sobre essa pergunta é isso. Em muitos lugares, a coisa continuou rolando. A outra pergunta foi a conexão profissional pode fazer para promoção. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, que é uma coisa que eu costumo falar, é essa aproximação. Porque quando você se aproxima dos atores locais, do lugar que você vai fazer o projeto, as coisas são muito mais fáceis. Mas o difícil é se aproximar. É difícil, sim. Eu sou uma pessoa super dada, eu gosto de conversar, tudo mais. E para mim é difícil, sabe? Você abordar a pessoa, você abordar, ainda mais quando é um projeto que envolve o espaço público, você abordar é difícil e é um passo que a gente precisa dar. Porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente começa a entender qual é a dinâmica daquele espaço. Tanto o meu TCC, por exemplo, foi um trabalho assim de intervenção temporária, que eu fiz coisa mesmo na rua e que eu tive que conversar com pessoas que ocupavam ali a região do entorno das praças e eles me deram um suporte para isso. Então, quando você tem esse suporte de atores locais, a coisa não só fica mais efetiva, como ela alavanca mais, sabe? E sobre... Qual era a outra da Vera, né? Então, a coautoria, ela é de todo mundo, Vera. Porque eu mencionei, o meu foco foi a base aqui, aquelas 3 camadas foram camadas de base, que eu esqueci de comentar isso, eu não falei do topo. Então, por exemplo, quando eu, como arquiteta, faço um projeto para um lugar, eu estou sendo autora daquilo. E as pessoas que se apropriam do projeto que eu implementei ali, elas também vão ser autoras do meu projeto, porque não faz sentido. É tipo, eu sempre conecto com a Elliott Sica e o Parangolé, sabe? O Parangolé, ele tá ali, é uma obra do Elliott Sica, mas quando a pessoa veste, ela também é parte daquilo. E quem tá olhando também, todo mundo tá ali interagindo. Então, a diferença é meio que essa. Agora, considero importante um espaço permitir melhores interpretações. Sempre é bom a gente poder planejar espaços de qualidade, né, Vera? E claro que eu acho que nem todo lugar consegue ser bem apropriado, até se a gente pensar em questão de salubridade, etc. As pessoas dão um jeito. Essa que é a diferença. Não que seja o melhor jeito em termos de qualidade espacial, mas as pessoas acabam tendo que se resolver. Tipo o famoso tanque que a pessoa tem no beco, porque não tem espaço dentro de casa.
Não é a melhor solução, mas é uma solução. Ela não vai conseguir colocar dentro da casa dela. Não tem espaço para isso, sabe? Então, é meio que isso. Beleza. Obrigada, Gabi. A quarta pergunta também, aproveitando, é para você, Gabi. Também tem a ver com... Oi, perdão. Desculpe, mas acho que talvez seja bom dar a voz ao Felipe e ao... Sim, eu vou inverter aqui as perguntas, então, é que elas acabaram ficando na ordem. Tá. Felipe, tem uma pergunta aqui para você, da Júlia, e ela pergunta se você imagina alguma cartilha com estudos de casos específicos que possam mostrar exemplos de faseamento dessas ações que você catalogou em um formato open source. Vou fazer um bundle de algumas perguntas, agora da Keika de novo, da Júlia, que é direcionada a todos. Até que ponto o trabalho conseguiu se aprofundar sem o campo, usando apenas os mecanismos de leitura digital, sejam por georreferenciamento, pelas redes sociais? E como imaginam que seria fazer essa pesquisa em meio à pandemia? Obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela primeira, né? Da questão do faseamento, como é que eu posso imaginar faseamento, talvez uma cartilha, né, que clarifique isso. Eu acho que não é da minha parte definir esse faseamento. A ideia do projeto, das ações, foi justamente para serem construídas e definidas junto com a população. Isso vai depender muito também de quem estiver ali agindo, das condições dos agentes, dos atores locais, para definir o projeto. Então, eu acho que não cabe ao projeto, pelo menos nesse conceito de projeto aberto, definir um faseamento. Mas a ideia do open source pode ser estendida para essas ações e para metodologia e para metodologia de análise de identificação dessas bordas no local e reconhecimento de outras estruturas. Nesse sentido, eu imagino, sim, um desdobramento pode se tornar mais aberto no projeto. E a segunda pergunta, sim, são uma das grandes limitações que eu sempre trago. É uma limitação que eu já saberia que eu iria ter, que é de ter um trabalho de campo que sim teve, mas foi encurtado e foi limitado por diversas outras questões que envolvem também, muitas vezes, poder paralelo, ou até, às vezes, um pouco dessa dificuldade de aproximação também que a Gabi falou. Eu acho que a chave para qualquer projeto é justamente essa primeira aproximação, a primeira entrada e a criação com laços com as comunidades. No meu caso, que eu tive justamente grande parte do projeto organizado, pode ser chamado de uma análise de cima para baixo, mas quando eu tive o reconhecimento de campo, que seja por 3 semanas, foi justamente o momento que eu comecei a conectar essas investigações que eu tive de uma camada mais regional, justamente com as realidades locais. Eu comecei a entender um pouco dessas diferenças entre as escalas. Eu acho que, com certeza, o trabalho poderia ser muito mais rico se eu tivesse mais tempo de visitar, de estar a campo, em pesquisa de campo, mas foi uma forma de eu conseguir contornar isso, foi essa ideia do projeto aberto, que leva o projeto para uma discussão, para o início de um diálogo e um instrumento para justamente instigar essa exploração para outras oportunidades. Acho que era isso. Tinha outra pergunta? Voltando para outra pergunta, né, que era para a Gabi, rapidamente, como você enxerga, Gabi, os refugiados nos centros urbanos nessa ideia de coautoria urbana? Desculpa te cortar, eu vou ter que sair, tá? Porque meu horário... Ai, tinha pergunta para você. Pena que não vai dar para responder, mas meu horário já, cessou mesmo. Faz para o Luísio, Bianca. E aí, 8h30. Tem uma para você, do Felipe Teixeira. Aloísio, como trazer para a população essa
análise a fim de mostrar que haviam formas melhores para lidar com a pandemia? Valeu, pessoal. Obrigado mesmo. É que, como foi mencionado, a gente está há poucos dias do segundo turno, tem uma reunião aqui que eu vou participar, tal. Então, bem importante. Tem algumas perguntas, né? O Pedro provocou o lance da ação, só para, acho que, destacar rapidinho, assim, a minha pegada de pesquisa sempre foi pesquisação. Desde a graduação, meu trabalho sempre envolveu articulação com coletivos culturais aqui nas periferias de São Paulo, uma pegada de fazer junto, de estar junto, tá? O Lab Cidade, inclusive, é um laboratório de pesquisação. A gente tem alguns lugares, alguns territórios que a gente está colado. Um deles, que é onde eu acompanho mais próximo, é no centro aqui de São Paulo, onde tem a territorialidade muito conhecida como Cracolândia. E a gente chegou, Pedro, a estabelecer um processo de plano alternativo nesse território. Só para você entender assim, um pouco da pegada minha de pesquisa, tá? E dentro da pesquisa com a Covid, a gente está nesse momento de diagnóstico mais amplo, e agora a gente entra numa outra fase de pesquisa em campo. Vão ter uma série de entrevistas em territórios de abrangências de unidades básicas de saúde para entender mais qualitativamente algumas questões. Então, a gente está nessa pegada. Com isso, eu também respondo a outra colega que perguntou da questão do limite das ferramentas digitais. Obviamente, gente, o mapa do computador ele é muito, muito limitado. Qualquer mapa é uma representação do território, certo? Ele nunca é o território todo. É sempre uma representação. Então, ele, mais do que mostrar algo, ele também esconde coisas. Então, você, mesmo num Google Street View, ele é uma fotografia daquele lugar. E ele é lugar de dia e de noite. A dinâmica daquele território no Google Street View de dia como que é de noite. Não mostra. Então, a escala do chão, estar no chão, pisar no chão é fundamental. E eu acho que a gente tem como perspectiva muito a pegada de pesquisa multiescalar, gente. Também a escala local não é só suficiente, né? Tem que ser multiescalar. A multiescalaridade tem que atravessar as nossas pesquisas, né? Eu até tenho algumas críticas, por exemplo, à questão do urbanismo tático. Acho que o urbanismo tático ele é muito privilegiado da escala local. Então, você tem um problema sério disso, seríssimo. Não só eu, tem um texto aí também clássico do Neil Brenner que ele deschava, né, o urbanismo tático. Então, acho que também é uma reflexão a ficar. Mas, no mais, agradecer, eu vou ter que sair mesmo. Só uma contribuição com o Felipe, Fê, uma contribuição para o seu trabalho. Eu e muitos pesquisadores não uso o tema poder paralelo, principalmente no contexto do Rio, onde as milícias elas são o Estado. Elas não são paralelas, elas são o Estado, né? É minimamente um vazio que é ocupado, então não é paralelo. Acho que esse é um termo muito de chavão e acho que ele explica pouco a coisa, a complexidade da coisa que você quer explorar. Então, pensar essas imbricações entre o Estado e esse poder alternativo que se instala, eu acho que é fugir da ideia do paralelo. Beleza? E agradecer bastante aí a mediação do Pedro, foi muito legal e toda a organização. E me convidem para as próximas, tá? Valeu, Gabi, valeu, Felipe, tamo junto. Tchau, tchau. Poxa, muito bom ter o Aloysio com a gente. Agora, partindo para as 3 últimas perguntas, retomando, para o Felipe. Infelizmente, a gente tirou uma das perguntas para o Aloysio, mas a gente pediu para ele levar para a gente a referência da pesquisa da Cracolândia para a gente botar nos links de referência do site do Ser Urbano. Também compartilhar com todo mundo que quiser. Aí, retomando a pergunta, Felipe, considerando o que falávamos sobre o projeto aberto, quais os nossos papéis enquanto arquitetos, urbanistas e estudantes desafiando, né, essas situações de projeto aberto? Como você vê nós atuando nesse aspecto? A pergunta da Vera. Bom, eu acho que a gente vem muito desse ponto de um entendimento mais técnico sobre o território, justamente esse entendimento multiescalar do espaço. A gente vem com esse conhecimento do espaço que vem da nossa profissão. E o projeto aberto é justamente a tradução desse entendimento de uma forma aberta, de uma forma que seja adaptativa e flexível a diferentes contextos.
E acho que o nosso papel, nesse caso, é muito de explorar potencialidades, explorar oportunidades, logicamente construídas com estruturas pré-existentes, né, estruturas locais, mas é muito de desenvolver e instigar esse pensamento de um futuro, de possibilidades, que até o Pedro trouxe um pouco também na fala dele anteriormente. Eu acho que esse é o nosso papel de instigar ideias, de iniciar um diálogo. Muito obrigada, Felipe. Agora, retomando uma última pergunta para a Gabi, de novo, né? Aquilo que eu falava quanto aos refugiados, né, nos centros urbanos. Como você enxerga eles nessa ideia de coautoria urbana, a atuação deles, né, nesse aspecto? Os refugiados, eles vão trazer outras culturas também, né? E eu acho que o problema em tudo isso é o não acolhimento necessário por parte da vida urbana mesmo, porque as pessoas chegam, elas precisam ser acolhidas, a gente precisa entender as necessidades delas também, por que elas estão ali, e a partir daí tentar pensar nessas dinâmicas novas, que a cidade se modifica, sabe? Várias pessoas chegaram ao longo da história, já foi estimulado isso no passado. E aí, só porque não é quem interessa, às vezes, para um determinado grupo, que vai ser colocado de outra forma. Então, eles podem trazer novas perspectivas para a gente, frente ao meio urbano, frente à ocupação da cidade. Bom, gente, acho que está bonito, né? Parabéns. Manda nosso abraço para o Luísio. Gabriele, parabéns, maravilhosa a sua pesquisa. Eu espero que você consiga um patrocinador aí para o seu livro. Pode contar com a gente para essa divulgação. E vamos correr atrás disso aí, porque eu acho que essa sua exposição merece, né? E, Felipe, mais uma vez, assim, eu acho que sua capacidade de mapeamento é impressionante. Eu acho que você deve tentar apresentar mais isso, né? Quer dizer, eu estava lendo recentemente um texto sobre exatamente é uma coisa que eu e Vera temos tentado fazer, né? Quer dizer, juntar essas experiências acadêmicas e tal, e exatamente ir construindo um grupo, né? Porque eu acho que esse é o papel da universidade, esse é o papel da gente trocar das nossas pesquisas, vocês estão entendendo? E, ao mesmo tempo, quando a gente se expõe, as pessoas nos trazem questionamento e essa coisa vai evoluindo, a gente precisa arrumar um jeito mais sistêmico de documentar isso, né? Isso aqui está sendo gravado, eu espero que seja disponibilizado aí, porque eu acho que o nível foi muito alto, foi muito bom. Parabéns, eu estou muito feliz, aprendi muito hoje e obrigado aí a vocês todos. Queria agradecer, porque nesse caso, dentro do Ser Urbano, estamos trabalhando em parceria aí com o Laboratório de Arquitetura Humanitária. Eu acho que foi um sucesso, um papo maravilhoso. O Pedro fez uma mediação impecável, como sempre, e tivemos 3 palestras incríveis que colaboraram demais com todo o debate que a gente está trazendo desde a primeira conversa, e convidar todas e todos para a próxima, que será na sexta-feira que vem, vai sair da quinta para fazer o fechamento do Ser Urbano, com uma atração internacional, o Borges, que é um grupo incrível também do Equador, que vai trazer para a gente o seu trabalho de arquitetura humanitária, e dizer que participamos aí do ONU Habitat, né, Circuito ONU Habitat. Esse material está todo disponível também no YouTube, também vai no e-book da Rio 2020, né, junto com o IA 2021, e
E também a gente pretende que, de alguma forma, saia uma publicação no ano que vem junto ao Congresso, de alguma forma, a partir disso. Fora isso, a PUC vai disponibilizar no ECOA, na plataforma ECOA também. Então, eu acho que quem não teve a possibilidade de assistir às outras conversas já tem. De fato, é um esforço muito grande que a gente tem feito, mas que tem valido muito a pena, e fico muito feliz da gente, cada dia, ampliar ainda mais essa discussão e colocar na pauta, não só da arquitetura, mas a partir dela e com interdisciplinaridades, discussões tão ricas e tão importantes, não apenas no âmbito da academia, mas também desse mapeamento e das ações, principalmente, né, Gabi, dessas ações possíveis na cidade, através das coautorias e do reconhecimento de quem utiliza os espaços, e não apenas dos que se propõem a pensar a partir do que é passado para a gente na formação. Muito obrigada. Eu proponho que todos liguem suas câmeras para a gente dar um tchau e boa noite aí a todos e parabéns. Gente, obrigada mesmo, estou muito feliz. Como eu falei no início, ser urbano está no meu coração. Fui os outros anos que eu pude frequentar, eu fui. E eu tenho muito orgulho de ver a dimensão que é o ser urbano hoje, sabe? E lojinha, e site, etc. Assim, de brilhar o olho, assim. Eu fico super orgulhosa. Então, parabéns para a organização, obrigada pelo convite. E obrigada aí todo mundo, Felipe, obrigada pela troca, Aloysio. Você não está mais, mas agradeço também. E é isso aí, até mais. Queria agradecer também, parabenizar a organização, eu venho acompanhando aí desde todos os dias, quase desde o começo da semana. E agradecer também o Pedro pelos comentários certeiros e críticos também, pela participação também da Vera e uma boa fala aí também de conclusão do evento. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Gabi, desculpa, mas aí é uma conversa que eu quero ter contigo também em paralelo, porque acho que os nossos projetos se complementam bastante, tem umas pegadas muito complementares, né, desse entendimento um pouco mais interdisciplinar. Aí, Gabi, vem para o nosso laboratório como colaboradora. Felipe já é um colaborador do Laboratório de Arquitetura Humanitária. Então, Gabi está convidada. Tamo junto, Vera. Sempre estamos juntos, Vera. Já passa. Eu sei, mas agora... Não, mas a gente agora está consolidando isso e eu acho que é um bom momento, né, Felipe? Porque com isso a gente pode, de fato, ver outras formas de vocês atuarem nesse sentido junto com a gente. Tá bom? Um grande beijo, gente. Muito obrigada pela presença. Até outra sexta. Até outra sexta, gente, para o próximo evento do Labá. Queria agradecer muito também a presença de todo mundo. Chamar vocês para assistir também as 2 mesas de amanhã do Ser Urbano. Vai ser sobre virtualidade projetual. A gente chamou o pessoal do ArcCast, do ArcDaily. E a conversa de noite, que vai ser sobre sistemas e infraestruturas urbanas, com a Roberta Mendes e o Roberto Lucas, que é um professor do departamento. Então, é isso. Muito, muito obrigada pela presença. Foi ótima mesa. E é isso. Boa noite. Não é amanhã, Bia. É segunda. É segunda-feira. Amanhã é feriado. Amanhã só tem mentoria da oficina. É verdade, gente. Gente, então, um grande beijo. Gente, tchau.